Mordomo eficaz. Capítulo 10. Um apelo por mais fervor. O mundo e as igrejas estão quebrando a lei de Deus e deve-se dar a advertência. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Apocalipse 14, 9 e 10. Com tal maldição pesando sobre os transgressores do santo sábado de Deus, não deveríamos nós mostrar mais fervor, mais zelo? Por que somos nós tão indiferentes, tão egoístas, tão absorvidos pelos interesses seculares? Está o nosso interesse divorciado de Jesus? Será que a verdade se tornou severa demais ou sua aplicação íntima demais para nós? E, como os discípulos de Cristo que se ofenderam, temos nos afastado para os elementos desprezíveis do mundo? Gastamos dinheiro com desígnios egoístas e satisfazemos nossos próprios desejos, enquanto muitos perecem sem o conhecimento de Jesus e da verdade. Por quanto tempo isso vai continuar? Todos devem ter uma fé viva, uma fé que atue por amor e purifique a vida. Homens e mulheres estão sempre prontos a fazer tudo que satisfaça o eu, mas quão pouco desejam fazer por Jesus e pelos seus semelhantes que estão perecendo por falta da verdade. Depositar agora no banco do céu. Será que já não está chegando o tempo em que devemos começar a diminuir nossas posses? Que Deus ajude você, que pode fazer algo agora para investir no banco do céu. Não pedimos um empréstimo, mas uma oferta voluntária, uma devolução dos bens que são do Mestre e que ele emprestou a você. Se você ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, acreditamos que dará provas tangíveis disso nas ofertas voluntárias para nosso trabalho missionário. Há pessoas para serem salvas e tomara que você seja colaborador de Jesus Cristo na salvação dessas almas por quem Cristo deu a vida. O Senhor abençoará você no bom fruto que der para a glória dele. Que o mesmo Espírito Santo que inspirou a Bíblia tome posse de seu coração, levando você a amar sua palavra, que é Espírito e vida. Que isso abra seus olhos para que descubra as coisas do Espírito de Deus. A razão pela qual a religião hoje em dia é tão atrofiada é porque as pessoas não aplicam à sua vida a renúncia prática e o sacrifício pessoal. A chuva serôdia está sendo adiada. O grande derramamento do Espírito de Deus, que iluminará toda a terra com sua glória, não virá enquanto não tivermos um povo iluminado, que conheça por experiência própria o que significa ser colaborador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato, derramando seu Espírito sem medida, mas isso não acontecerá enquanto a maior parte da igreja não for colaboradora de Deus. Ele não pode derramar seu Espírito enquanto o egoísmo e a condescendência própria estão sendo praticados, enquanto prevalece um espírito que, traduzindo em palavras, exprimiria a resposta de Caim: sou eu, guardador do meu irmão? Deixar em segundo plano todo interesse mundano. Meus prezados irmãos e irmãs, eu falo a vocês com palavras de amor e ternura. Todo interesse neste mundo deve ser subordinado ao interesse na grande obra de redenção. Lembre-se de que na vida dos seguidores de Cristo deve ser vista a mesma devoção e a mesma subordinação à obra de Deus de todas as demandas sociais e de todos os sentimentos por coisas deste mundo que eram vistas na vida dele. Os pedidos que Deus nos faz sempre devem ser prioridade para nós. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37. A vida de Cristo é nosso livro-texto. Seu exemplo deve nos inspirar a fazer esforços incansáveis e abnegados para o bem dos outros. Toda a capacidade dos servos de Deus deve ser conservada em exercício contínuo para levar muitos filhos e filhas a Deus. Não deve haver em seu serviço nenhuma indiferença, nenhum egoísmo, qualquer desvio da renúncia pessoal para o comodismo
e qualquer afrouxamento da súplica fervorosa pedindo a ação do Espírito Santo significam dar poder ao inimigo. Cristo está inspecionando sua igreja. Quantas pessoas há cuja vida religiosa é sua própria condenação? Deus exige aquilo que nós não damos, consagração sem reservas. Se todo cristão tivesse sido fiel ao voto que fez ao aceitar a Cristo, muitas pessoas no mundo não teriam sido deixadas a perecer no pecado. Quem responderá pelas pessoas que têm baixado à sepultura sem estar preparadas para se encontrarem com o Senhor? Cristo se ofereceu como um sacrifício completo em nosso favor. Com fervor, trabalhou para salvar os pecadores. Quão incansáveis eram seus esforços no sentido de preparar seus discípulos para o trabalho. Mas quão pouco temos feito, e a influência do pouco que fizemos tem sido terrivelmente enfraquecida pelo efeito neutralizador do que deixamos por fazer, ou começamos e nunca terminamos, e pelos nossos hábitos de descuidada indiferença. Quanto temos perdido por deixar de avançar para realizar o trabalho que Deus nos deu. Como cristãos professos, deveríamos nos espantar com tal perspectiva. O espírito de sacrifício. O plano de salvação foi estabelecido num sacrifício tão amplo, profundo e elevado que é incomensurável. Cristo não enviou seus anjos a este mundo decaído enquanto ele ficava no céu. Ele mesmo saiu a campo, suportando a humilhação. Tornou-se um homem de dores, familiarizado com a tristeza, levando ele mesmo nossas enfermidades e fraquezas. E a falta de desprendimento naqueles que dizem ser seguidores dele é considerada por Deus como sendo uma negação do nome de cristão. Os que afirmam ser um com Cristo e satisfazem seus desejos egoístas com roupas, móveis e alimentos extravagantes e caros são cristãos apenas de nome. Ser cristão é ser semelhante a Cristo. Quão verdadeiras são, portanto, as palavras do apóstolo. Todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Filipenses 2, 21. As obras de muitos cristãos não correspondem ao nome que levam. Agem como se nunca tivessem ouvido falar do plano da redenção executado a um preço infinito. A maioria pretende ter fama no mundo, participar de seus costumes e festas e viver para a satisfação do próprio eu. Seguem seus propósitos particulares com o mesmo ardor com que o mundo o faz e, assim, limitam sua capacidade de ajudar a estabelecer o reino de Deus. A obra de Deus, que deveria estar avançando 10 vezes mais do que na força e eficiência em que está, é detida, como a primavera é atrasada pelo vento gelado do inverno, porque alguns que se dizem ser povo de Deus estão se apropriando dos recursos que devem ser dedicados ao seu serviço, visto que o amor desprendido de Cristo não está entrelaçado na vida prática. A igreja está fraca no que deveria ser forte. Em consequência de seu próprio modo de agir, apagou sua luz e privou milhões de pessoas do Evangelho de Cristo. Como podem aqueles por quem Cristo se sacrificou tanto continuar a desfrutar egoisticamente de suas dádivas? Seu amor e desprendimento não têm paralelo, e, quando esse amor estiver incorporado na experiência de seus seguidores, eles identificarão seus interesses com os de seu Redentor. O trabalho deles será o estabelecimento do reino de Cristo. Eles lhe consagrarão o ser e as posses, que usarão conforme sua causa precisar. Isso não é nada mais do que Jesus espera de seus seguidores. Nenhum indivíduo que tenha diante de si um alvo tão elevado como é a salvação de pessoas terá prejuízo ao pensar em meios e maneiras de negar a si mesmo. Essa será uma tarefa individual. Tudo quanto nos for possível doar fluirá para a tesouraria do Senhor para ser usado na proclamação da verdade, com o propósito de que a mensagem da breve volta de Cristo e das exigências de sua lei possa ser proclamada em todas as partes do mundo. Missionários precisam ser enviados para fazer esse trabalho. O amor de Jesus no coração será revelado em palavras e ações. O reino de Cristo estará acima de tudo.
O eu será colocado em sacrifício vivo no altar de Deus. Todo aquele que verdadeiramente está unido a Cristo sentirá o mesmo amor pelas pessoas que levou o Filho de Deus a deixar seu trono real, seu alto comando e, por amor a nós, tornar-se pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecêssemos. 2 Coríntios 8, 9. Um chamado para famílias consagradas. Deus pede esforço pessoal dos que conhecem a verdade. Apela para que famílias cristãs vão às comunidades que jazem nas trevas e no erro, para que vão aos campos estrangeiros, a fim de se familiarizarem com outra cultura e trabalhar com sabedoria e perseverança pela causa do Mestre. Para atender a esse chamado, é necessário ter desprendimento. Enquanto muitos estão esperando que todo obstáculo seja removido, pessoas estão morrendo sem esperança e sem Deus no mundo. Muitos, muitíssimos mesmo, por amor às vantagens mundanas ou visando adquirir conhecimento científico, irão se aventurar em regiões insalubres e em países onde imaginam que podem obter vantagens comerciais. Mas onde estão os homens e as mulheres que trocarão de endereço e se mudarão com sua família para lugares que necessitam da luz da verdade, para que seu exemplo possa influenciar os que os virem como representantes de Cristo? O clamor macedônico vem de todos os quadrantes do mundo, e as pessoas estão dizendo: passa e ajuda-nos. Atos 16, 9. E por que não há decidida resposta? Milhares devem ser constrangidos pelo Espírito de Cristo a seguir o exemplo daquele que deu sua vida pela vida do mundo. Por que recusar fazer decididos e abnegados esforços para instruir os que não conhecem a verdade para este tempo? O maior de todos os missionários, Jesus, veio ao nosso mundo e foi adiante de nós para nos mostrar a maneira pela qual devemos trabalhar. Ninguém pode demarcar um rumo preciso para aqueles que pretendem ser testemunhas de Cristo. Os que têm recursos financeiros são duplamente responsáveis, pois esse dinheiro lhes foi confiado por Deus e devem sentir sua responsabilidade de fazer a obra do Senhor avançar em seus vários ramos. O fato de a verdade, com seus áureos elos, unir as pessoas ao trono divino, deveria inspirar as pessoas a trabalhar com toda a energia dada por Deus para negociar com os bens do Senhor em lugares distantes, difundindo o conhecimento de Cristo bem longe, entre os pagãos. Muitos daqueles a quem Deus confiou recursos com os quais poderiam ser uma bênção para a humanidade, têm permitido que estes se demonstrem uma cilada, em vez de deixar que se revelem uma bênção para eles e para outros. Será o caso de se permitir que a propriedade que Deus deu a você se torne uma pedra de tropeço? Deixará que os bens que ele lhe confiou, que foram dados para que negociasse com eles, afastem você da obra de Deus? Você vai permitir que a confiança que o Senhor depositou em você, como um administrador fiel dele, sirva para diminuir sua influência e utilidade, impedindo-o de ser colaborador de Deus? Vai aceitar ficar acomodado em casa, a fim de conservar com você os recursos que Deus lhe confiou, para que o depositasse no banco do céu? Você não pode dar a desculpa de que não tem nada para fazer, pois tudo está por fazer. Você vai se contentar em desfrutar os confortos de sua casa, sem experimentar dizer às pessoas que perecem como poderão alcançar as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam? Não quer sacrificar suas posses para que outros possam alcançar uma herança imortal?